Bom, gente, já começamos a gravação da aula, tá? Essa aula, gente, é uma sequência, né? Boa noite para todos. É uma sequência de assunto relacionado ao ambiente virtual de cuidado, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Para a gente poder entender a próxima aula, que vai ser a aula de PEP, que é o Prontuário Eletrônico do Paciente, que vem se tornando aí uma realidade, tá, gente? A utilização de prontuários eletrônicos, né? Inclusive, a atenção primária em saúde é uma das precursoras da utilização do prontuário eletrônico do paciente, né? Isso já preconizado pelo SUS há alguns anos, e nós estamos vendo cada vez mais profissionais de saúde utilizando prontuários eletrônicos para armazenamento de dados, né, do acompanhamento dos pacientes, né, uma forma prática de onde a gente estiver alcançar dados de um paciente, até mesmo conseguir fazer prescrições à distância. Então, isso vem sendo utilizado com uma certa frequência nos últimos anos, tá? Eu também uso prontuário eletrônico para os meus pacientes, tá? Inclusive, passei o ano passado, retrasado, agora eu não lembro, por um problema com o vazamento de dados de pacientes, né, contatos de pacientes, pela invasão de um malware, né, de um vírus, algo do tipo, que conseguiu extrair dados do prontuário eletrônico, né? Eu não entendia muito bem como é que funcionava, e conseguiu telefones, e o próprio sistema avisou que ele tinha sido invadido, né? Então, eu adicionei uma chave de segurança para a entrada no prontuário, né? Tirei ele do formato nuvem, né? Eu não tenho mais esse prontuário em formato nuvem, ele só tem dentro do meu computador através da web, e com uma chave de segurança que só eu permito entrar, né? Eu entro com a minha senha e entro com a chave de segurança, para justamente não ter vazão de dados. E isso está muito bem correlacionado à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Nós temos não só a questão do prontuário eletrônico, mas também dos dados e informações que a gente tem de pacientes, né, ou de clientes, de empresa, que precisam ser protegidos, tá? Então, até mesmo, vocês querem um exemplo, são essas ligações randomizadas que a gente recebe de telefones 99200, né, de números exteriores. Isso é o quê? Muitas vezes o vazamento de dado acontece através de uma base, tá? Que possui informações da gente e que conseguem invadir essa base, tá? Ou até mesmo naquele negócio de você aceita cookies, né? Então, muitas vezes a gente acessa internet pelo celular, e quando vem aquela informação, você deseja aceitar os cookies, né? Uns você tem sim e não, outros ajustes de cookies. Quando você clica em sim, você está fornecendo os seus dados ali, sem ter lido o que você está oferecendo de dados, e aí começa aquele fuzuê de gente te ligando. Então, isso é vazamento de dados. Mas, infelizmente, tá? É, mas, infelizmente, esses dados aí acabam vazando quando a gente até permite que eles sejam informados aí por essas bases de dados. Então, a aula de hoje é para a gente entender um pouco do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, o objetivo dela, o que ela é, para na aula que vem a gente entender a funcionalidade do prontuário eletrônico do paciente. Opa, por que você não quis ir? Bom, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em 2020, ela partiu de um projeto de lei de 2018 para regulamentar o uso de dados pessoais aqui no Brasil, justamente para não ter vazamento de dados, né? Então, lá em 2017, a gente já conseguia acessar um aplicativo que
permitia bloquear números randomizados, isso daí já começou com a Lei Geral de Proteção de Dados. Em 2018, o Senado propôs o projeto de lei 13.709 para regulamentar o uso de dados pessoais, que a gente não pode, dentro dessa lei, só o resumo dela, tá, gente? Né, ela não permite que a gente passe dados de qualquer pessoa sem a prévia autorização dela. Então, eu não posso passar dados nenhum. Exemplo de prontuário, né? Eu não posso, enquanto enfermeiro, informar dados de prontuário de um paciente que não seja para pessoas da equipe de saúde assistencial que cuida daquele paciente, nem aquele meu colega, a gente trabalha no mesmo plantão, ele é enfermeiro de outro andar, e veio buscar informação de um paciente, teoricamente eu não posso informar sem autorização desse paciente, tá? Então, salvo as situações da equipe assistencial, vigilância epidemiológica, e o paciente e as pessoas que ele designa que podem ter informações sobre a saúde dele. Então, isso também vale como lei geral da proteção de dados. Então, esse daí é o resumão da lei, né, 13.709, né, que entrou em vigor em 2020. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá, gente? Como ela começou, tá? Ela foi baseada no modelo americano de regulamentação de proteção de dados, tá? E dentro do que se pensa na gestão, né, gestão em saúde, gestão empresarial, né, foi feito para que todos os cidadãos tivessem proteção dos seus dados com uma vigência, tá? Que começou aí em 2020 com a Lei 11.709, que proíbe a divulgação de qualquer tipo de dado. E essa lei ainda está em vigor, tá? Então, quem viola a Lei Geral de Proteção de Dados pode ser acionado judicialmente, tá? Então, se invadem teu prontuário eletrônico, você é o gestor desses dados, né? Você tem um prontuário eletrônico que atende seus pacientes. Eu sou um enfermeiro obstétrico que faz acompanhamento de pré-natal e usa um prontuário eletrônico. Se vazar algum dado, você, como o gerenciador e o administrador daquele prontuário, você é corresponsabilizado por não ter uma chave de segurança que proteja o seu prontuário de ser invadido e ter dados extraídos para terceiros. Então, esses dados podem ser utilizados desde um simples telefone para fazer contato, para vender alguma coisa. Entrei aqui no prontuário de um enfermeiro que é obstétrico, que faz a orientação de amamentação. Deixa eu pegar o telefone aqui dessa mulher para eu oferecer extrator de leite, para oferecer um curso de amamentação. Isso é vazamento de dados. E eu, enquanto dono, né, do domínio, né, proprietário daquele prontuário, eu sou corresponsável porque eu permiti que entrassem, que algum sistema entrasse no meu prontuário, violasse o meu protocolo de segurança e extraísse dados, tá? Então, isso é muito perigoso, tá? Mas ainda a população desconhece, tá? Desconhece sobre isso. Então, o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente para regulamentar esses critérios, né, de uso dos dados, o tratamento dos dados. O que é o uso dos dados? Né? O uso dos dados é a sua finalidade. Para que você está usando esse dado? É um dado de prontuário que você armazena para ter um acompanhamento e segmento de um paciente? O tratamento de dado, o que é o tratamento de dado? É a funcionalidade que eu dou para aquela informação. É informação para eu traçar um diagnóstico? É informação para eu traçar um tratamento para esse paciente? E também para o armazenamento das informações. Então, eu não posso vazar informação nenhuma que está armazenada dentro do meu prontuário, dentro do meu sistema de informação, tá? Isso vale não só para prontuário, tá, gente? Isso vale para qualquer sistema de informação. Então, às vezes, você usa um sistema
vamos supor, um sistema de venda de loja, um sistema comercial de venda de loja, onde você tem ali administração de estoque, você tem vendas, você tem o balancete da loja do dia, você tem a quantidade de vendas, os produtos que você vende. Então, se vazar um dado, e esse dado pode ser vazado por invasão, tá? Alguém invadiu o sistema, ou pode ser vazado também propositalmente. Alguém vai lá, puxa um relatório, extrai um relatório, olha, minha empresa vende isso a tal preço. Isso entra até como espionagem industrial, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente precisa garantir segurança aos dados das pessoas que confiaram informações a nós, tá? E garantir a segurança dos dados dessas pessoas. Então, se eu opto por utilizar algum tipo de prontuário, algum tipo de sistema de informação, eu tenho que ter um protocolo de segurança que impeça a invasão e também que o profissional que manipule aquele sistema assine um termo de compromisso de que ele não vai, em hipótese nenhuma, fornecer dados ou violar dados para levar informações para outras pessoas. Tanto que quando a gente entra numa empresa, geralmente a gente assina um termo chamado de termo de compromisso e responsabilidade. E lá você vai ler que está escrito que a gente se compromete em não fornecer informações não autorizadas, que vai manter a confidencialidade dos dados, nananana. Porque se acontecer alguma coisa e descobrir por quê, como é que se descobre? Pelo login, né? Pelo seu login. Então, o seu login, ele vai dizer tudo o que você fez, né? Eu não sei, né? Eu uso um sistema lá na prefeitura que toda vez que eu acesso com a minha senha e com a minha chave de segurança, eu vou lá e faço as ações que eu preciso saber, mas se eu quiser puxar um relatório do que eu fiz, eu não consigo. Por quê? Só o administrador consegue. Então, se o administrador suspeitar de algum, o administrador do sistema suspeitar de alguma ação inconveniente, ele vai puxar o seu extrato, tá? Através do seu login, né? E vai descobrir tudo que você fez. Quando que você logou, quando você deslogou, o que que você acessou, o que que você puxou de informação e até o que você imprimiu do sistema, ele tem condições de rastrear. Então, isso é o quê? Para garantir justamente a segurança dos dados pessoais utilizados nos sistemas de informação, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados tem aí como finalidade o tratamento dos dados, né, específicos, né, e ela vai se adequando ao longo do tempo para o tratamento dessas finalidades. Ela tem uma necessidade de limitar o acesso, tá, gente? Então, por exemplo, eu acesso um sistema. A minha equipe inteira acessa o sistema, tá? Vou trazer um exemplo bem prático. Eu uso um sistema de protocolo na Secretaria de Saúde, onde eu tenho acesso a um monte de campos, tá? Um monte de abas. Eu tenho acesso a protocolo, eu tenho acesso à solicitação de compra, eu tenho acesso a acompanhamento de processos, eu tenho acesso a indicação de licitação, eu tenho acesso a uma série de caminhos. Só que a minha equipe só tem acesso ao quê? Eu posso escrever e visualizar. A minha equipe só consegue visualizar e escrever protocolo. Por quê? Eu posso limitar senhas, né? As senhas podem ser limitadas de acordo com a necessidade do cargo. O único que tem acesso livre a esse sistema por completo, todo, é quem trabalha na Secretaria de Administração, o secretário de Administração, o secretário de Saúde, prefeito, procurador, só eles que têm acesso à senha master, que tem acesso ilimitado ao sistema inteiro. Então, o sistema ele tem que ver essa questão de quem pode ter acesso ao quê. Não é que você tem um login
uma senha que você vai acessar tudo que tem dentro daquele sistema. Então, isso, o acesso limitado, ele vai ajudar no controle da utilização do sistema e garantir que os titulares das senhas, os donos dessas senhas, consigam utilizar somente aquilo que é permitido para ele, tá? E isso garante o quê? Transparência, tá? Porque a partir do momento que você loga, tá, algum sistema, o que está ali é o seu número. Ah, mas eu vou passar a minha senha, eu vou entrar de férias, eu vou passar a minha senha para uma secretária. Não importa, tá? É pior ainda, porque o login que vai estar ali é o seu, então quem entrou foi você. Ah, mas eu passei a senha para ela. Não importa, você também não pode passar a senha. Então, isso gera a segurança nos dados e a prevenção de que esses dados não vão vazar, tá? E isso, quando a gente traz na prática, traz a responsabilização, tá? Então, você tem que ser muito responsável na utilização desses dados, porque vai ficar registrado. Ah, Sandro, eu errei aqui. Em sistema, nada se apaga, tá, gente? Nada se apaga no sistema. Ah, eu errei aqui. Você vai fazer uma observação de que aquilo foi um erro, que deve ser desconsiderado, e vai fazer um novo, tá? E no novo, cancelando o protocolo número tal. Porque isso é responsabilização para entenderem que aquele protocolo gerado anteriormente não tem valor nenhum, tá? Para gerar a segurança que é necessária dentro do sistema de informação. Tá dando para entender, gente? Sim. Tá de boa. Então, muito cuidado com as senhas que vocês ofereçam, que vocês emprestem. Ah, faz aqui na minha senha, toma minha senha para fazer esse pedido. Vai que você entrega a sua senha, tá? Você está lá no hospital, utiliza, sei lá, um SP-Data, utiliza um Voiler, né, que é um sistema de prontuário, utiliza o MV2000, você entrega uma senha e alguém vai lá... eu queria pedir um gel com equipo e um soro para fazer no paciente. Ele vai lá e pede outras coisas, foi no seu login que foi pedido, então é você quem vai prestar conta, tá? Então, tenham muito cuidado, tá? Porque vocês podem estar expondo os seus dados também, tá? E o sistema de informática, o sistema de informação, ele é frio e duro, tá? Então, se é o seu login, a sua senha que entraram ali, então foi você para o sistema, independente se você passou a senha para alguém, que não pode ser feito por nada, né? Então, a gente tem aí algumas ameaças em relação ao uso dos sistemas eletrônicos, porque tem uma concentração muito grande de dados, tá? Então, um prontuário aí, o meu prontuário, para vocês terem ideia, ele tem, pela conta que eu comprei, que eu pago de assinatura, eu tenho um limite de até 10 mil inscrições, ou seja, eu posso ter até 10 mil pacientes. Então, olha a quantidade de dados, a quantidade de informações que eu coloco, doenças de pacientes, avaliação geriátrica, gerontológica desses pacientes. Então, ele tem uma concentração muito grande de dados. Então, se alguém quiser utilizar, eu tenho ali endereço, eu tenho telefone, eu tenho nome de mãe, eu tenho CPF, eu tenho uma série de dados. Então, os dados são muito concentrados ali dentro, tá? E quem invadir ou quiser buscar essa informação, tanto que eu não deixo nem logado e nem memória de senha no meu computador, né? Quando ele pergunta lá, deseja memorizar a senha? Eu boto sempre não, porque eu tenho que entrar com a senha, porque se eu deixo a senha logada, né, se eu deixo uma senha memorizada, qualquer pessoa que clicar em cima do banner de entrada, vai aparecer lá login, vai aparecer senha, vai entrar e pode extrair o dado. Às vezes eu só fecho o computador, alguém vai lá, pode abrir o computador e ter acesso a várias informações. Então, entrou, saiu do login, evite também memorizar a senha, né? Porque a gente tem aí
a responsabilidade por esses dados, tá? E prestar muita atenção também em relação às licenças e termos de uso. Então, eu sei que a gente sempre vai clicando no sim, seguir, para frente, próximo, e não lê os termos de uso. Então, ali, às vezes, eu já entrei em sites onde estava lá a opção de eu marcar, que já estava marcado, de permitir a utilização dos meus fornecer e utilizar os meus dados para empresas parceiras. Eu falei, opa, isso aqui é estranho. Eu fui lá e desmarquei. Mas se eu tivesse clicado no botão seguir, os meus dados poderiam ter sido vazados com minha autorização, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado aí com esses termos de licença e de uso. Fora que a gente tem aí o risco de cyberataques, né? Eu fui vítima de um cyberataque, né? Meu prontuário foi invadido, né? Entrei em contato com a empresa verificou lá, ainda bem que os dados que foram vazados foram só 4 dados vazados e foram telefones, aí a empresa me orientou a ativar a chave de segurança para eu impedir a entrada aí desses spywares, desses trackwares, que são pessoas que invadem os seus sistemas aí. E a cada dia você cria uma tecnologia nova de defesa, surgem novas tecnologias para tentar invadir o seu sistema. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado e sempre estar atualizado em relação ao uso dos programas que a gente tem aí dentro do nosso computador de celular, né? Então, o que são dados pessoais? Tá? Isso dentro da Lei 1179 de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela coloca que são dados pessoais todas as informações que permitem a identificação de uma pessoa, como nome, profissão, formação, endereço, CPF, RG, estado civil, e a lei também define, né, e separa e estabelece regra para o tratamento de dados pessoais sensíveis, né, como, por exemplo, dado pessoal sensível, a gente pode entender como doença. Às vezes a gente não vai colocar, por exemplo, uma doença estigmatizada, não vai colocar HIV, AIDS, vai botar B24. Para quê? Para justamente anonimizar, né, a informação daquele prontuário, daquele dado, tá? Ou colocar siglas, algo do tipo, para que a gente tenha segurança aí na utilização e tratamento dos dados que a gente tem nos nossos registros, né? Então, onde a gente aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Em todos os dados pessoais, não importa como, onde, né, e de que maneira a gente armazena. Seja num prontuário escrito, seja num prontuário eletrônico, em qualquer forma, a gente tem que garantir que os dados não vazem. Então, não importa, tá? Não importa se esses dados são automatizados ou são manuais. Eles não podem ser manipulados por quem não é de direito. Então, quem pode manipular, ou seja, ver, né, e entender é só a pessoa que inseriu a informação, tá? A pessoa que inseriu a informação, o administrador do programa, tá? Que tem aí uma responsabilidade gigantesca sobre isso, e o paciente ou alguém por ele designado, tá? Então, isso vale em qualquer local do território nacional, tá? Essa lei 1179 está aí definida que é em todos os estados, incluindo o Distrito Federal, tá? Então, isso também vale para a questão das pessoas jurídicas, né? Das empresas. Né? Por mais que não atinja ela diretamente, mas existem situações que não podem ser vazadas. Por exemplo, plano estratégico de negócio. Eu trabalho numa empresa que tem um plano estratégico, eu vou vender o plano para o concorrente. Poxa, se eu tenho acesso ao plano estratégico, ao plano de negócio de uma empresa, porque tiveram confiança em mim. Se eu forneço essa informação, eu estou sendo desleal, tá? E isso daí já é previsto no Código Penal brasileiro, que você vai ser punido como espionagem industrial, tá? Então, a gente não pode vazar dado nenhum do que se tem ali dentro de uma empresa. Nem dizer qual é o estoque de soro que tem sem autorização.
Ah, vê aí na sua empresa qual a quantidade de estoque de soro que você tem, porque eu vou ver aí um preço para poder cobrar mais caro. Você está violando dados, tá? Você está violando aí o segredo de negócio. Então, isso é espionagem industrial, tá? Então, a lei ela é bem clara, vale a pena ler depois da Lei 1179 de 2020. Então, nós temos dois tipos de agentes que manipulam os dados: o controlador e o operador. O operador, tá, gente, é aquela pessoa que realiza a inserção de dados, tá? É aquela pessoa que opera o sistema, que alimenta dados. Ah, eu tenho lá na saúde da família o prontuário eletrônico. Eu sou enfermeiro de uma unidade de saúde da família. E eu vou atender um paciente e vou inserir os dados da consulta de enfermagem, a sistematização da assistência de enfermagem, o plano de tratamento, tudo bonitinho. Eu sou o quê? Um operador. Eu estou operando o sistema. O controlador, tá, gente? É aquele que é o responsável pelo tratamento de dados dessas pessoas. É aquele que tem acesso ao sistema todo, tá? É aquele que vai definir e é o responsável e o supervisor do sistema que a gente está alimentando. Então, é o que tem a senha master. Ele consegue ver tudo de todos em todos os campos, tá? Então, ele controla esse sistema, tá? Então, as bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a gente tem que ter, né? A gente tem que considerar o consentimento do titular, ou seja, o dono do dado tem que permitir utilizar esse dado. Ah, Sandro, tem um paciente aqui que é um estudo de caso maravilhoso, é um estudo de caso incrível, que eu quero fazer uma pesquisa, eu preciso extrair os dados dessa informação. Ok. Primeira coisa, você tem autorização do paciente, do titular dos dados, dono do dado, para autorização formal? Já passou pelo comitê de ética para poder fazer essa pesquisa, para poder solicitar esses dados? Então, isso daí são coisas que só o titular dos dados que pode oferecer. Recentemente, eu recebi uma visita de uns acadêmicos da universidade daqui da cidade, né, da Federal, pedindo dados sobre... Estavam fazendo um estudo sobre doenças... Ai, não lembro, sei que eram dados que eles precisavam de dados de toxoplasmose, né? Então, eu falei, olha, vocês conseguem buscar esses dados de toxoplasmose através do Tabnet, né, o Tabnet SUS. Não, mas a gente quer informações de qual prevalência de bairro, de qual faixa etária, de gênero, tal. Eu falei, opa, então vocês estão querendo dados mais específicos. Então, isso daí eu vou, para eu te oferecer esses dados, eu quero uma carta de recomendação da instituição, eu preciso que o trabalho de vocês passe pelo comitê de ética para eu poder te informar esses dados aí, porque eu sei que vai ser usado somente para esse tipo de pesquisa. Então, a gente tem que ter a sensibilidade e a atenção para cumprir essa obrigação legal e o regimento da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, porque, para mim, enquanto vigilância, eu utilizo esses dados constantemente. Por quê? Ali eu tenho autorização para manipular o sistema, porque isso me permite o quê? Definir estratégias. Nós tivemos um problema recente em relação à subnotificação de sífilis, né? Eu achei muito estranho, uma quantidade muito baixa de notificação e crianças nascendo com exposição a sífilis e crianças com sífilis congênita. Isso me chamou muito a atenção. Então, vamos estudar a realidade. Vamos buscar os dados estavam escassos. Por que esses dados não estão alimentando o sistema, não estão gerando informações? Então, isso daí é importante até para definir políticas públicas, e nós montamos aqui uma linha de cuidado para gestante e crianças expostas a sífilis, né? Gestantes e crianças expostas a sífilis, que foi o quê? Uma política pública municipal de cuidado a essas pessoas, tá? Então,
essas bases que a gente utiliza nesses sistemas são importantes aí para essas finalidades, tá? Então, é também uma questão judicial, tá bom, gente? Então, vamos pegar aqui um exemplo que aconteceu essa semana, tem uns 15 dias. Precisava-se de uma segunda via da declaração de óbito de uma pessoa, né? Por lei, tá? Por direito, eu só posso oferecer a segunda via para descendentes, né, diretos, né, filhos, né, ou para condescendentes diretos, pai, mãe, que eu posso oferecer isso daí, tá? Só para essas pessoas. E chegou um advogado querendo uma declaração de óbito, a segunda via de uma declaração de óbito, para fazer uma certidão de óbito que não tinha sido feita, de uma pessoa que morreu há 4 anos, e que a filha desse cara precisava ir para um outro país, e pelo fato de ser menor, precisava da autorização do pai, e o pai já era morto. Falou, olha, eu não posso te oferecer esses dados, tá? Eu só posso oferecer esses dados se for por um parente direto dessa pessoa que me comprove que eu possa informar. Então, isso daí, ele falou, e se eu entrar com uma liminar? Eu falei, aí vai ser por uma decisão judicial. Mas eu acho que o caminho mais próximo é você encontrar o pai ou a mãe dessa pessoa que faleceu, ou até mesmo uma irmã ou um irmão, que tem um comprovante de que a filiação seja a mesma, para eu poder fazer a declaração de que eu estou te entregando, ou que eu estou entregando para aquela pessoa uma segunda via de uma declaração de óbito. Então, isso daí é regulamentação de proteção de dados. Eu sei lá o que vai ser feito se eu entrego para qualquer um. As pessoas vêm com histórias fantasiosas para conseguir um documento. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a tutela desses dados, tá? Nós somos tutores desses dados, nós somos responsáveis por esses dados, e a gente tem que proteger esses dados de outras pessoas, porque a gente não sabe se um terceiro envolvido nessa história vai utilizar de má fé algum dado que a gente possa oferecer. Tanto que, para liberação de qualquer documento, tem que assinar um termo de que está recebendo aquele documento, tudo preenchido, eu exijo cópia do documento para ficar anexado, e tem processos anexados, tudo anexado, para a gente ter o quê? Segurança, né, e proteção à pessoa, ok? Então, quem são os titulares de direito desses dados, né? Então, tem que confirmar, tá, a existência de parentalidade, né? Os dados pessoais têm que ser confrontados para saber se realmente tem parentesco ou se tem realmente ação legal para isso. Então, a gente tem que entender qual vai ser a finalidade daquele dado que a gente está oferecendo, tá? Tanto que, dentro desses documentos, eu peço para a pessoa descrever de próprio punho para o que ela vai utilizar. Pode ser uma frase simples, vou utilizar para fazer, estou retirando uma segunda via da declaração de óbito de fulano de tal para fazer a certidão de óbito. Pronto. De próprio punho, tá? Porque isso daí já vai me garantir que houve consentimento, tá? De consentimento de uma pessoa direta. No caso, estou usando o exemplo aí do óbito que eu mencionei, tá? Para ter acesso a esses dados aí, né? E os dados não serem compartilhados de maneira indevida e para finalidades escusas. Tranquilo, gente? Sim. De boa, né? Então, Sim. a gente tem... Beleza. Então, a gente tem que ter um consentimento com conformidade com a lei. O tratamento do dado tem que ser sigiloso. Como eu havia falado, tem aqui um ponto: elaborar relatório de impacto à proteção de dados, que é quando... Isso eu estou trazendo um exemplo de realidade. Aconteceu, eu preciso da segunda via de uma declaração de nascido vivo.
eu tenho que elaborar um relatório de que eu estou liberando uma segunda via. Por quê? A primeira via já foi concedida, que é aquela via de direito da declaração de nascido vivo. A pessoa vai lá e pede a declaração a segunda via da declaração de nascido vivo, ela tem que me dizer por que ela está precisando daquilo. Se ela já teve, porque isso daí vai me respaldar enquanto lei, enquanto proteção de dados, que eu estou oferecendo para isso, para uma pessoa que é membro direto de uma família, né, ou de algo do tipo responsável, tutor legal por aquela criança que nasceu, tá? Então, tudo isso tem que ter a finalidade e o registro, né, para poder ter a informação concedida. Por que isso tudo? Porque se eu vazo uma informação, concedo um documento sem autorização, eu posso responder em solidariedade, tá? Se houver algum problema. O que é responder em solidariedade? A pessoa que buscou o dado, ela é a criminosa, mas eu fui solidário para ela cometer o crime. Então, fui solidário como? Facilitando a oferta do dado para aquela pessoa. Então, eu respondo judicialmente por solidariedade, tá? Então, olha aí o imbróglio que a gente se mete. Aí vem a fulana, eu vim lá de não sei da onde, do sertão do fim do mundo, porque fulano de tal nasceu aqui, e eu preciso, porque o meu filhinho tem que ter acesso à saúde, eu tenho que matricular na escola, e que não sei o quê, aí eu preciso, mas eu não tenho, eu perdi meu documento, porque minha casa pegou fogo. Tá, que comprovação que aquela mulher é mãe daquela criança? Vai que ela pega aquela declaração e registra a criança no nome de outra pessoa, ó a confusão aí que a gente se envolveu porque foi sensível aí. Então a gente tem que ser bem consciente nessas informações na hora de oferecer qualquer dado. Vocês percebem a complexidade que é uma proteção de dados, né? A responsabilidade que a gente tem, tá? Então isso aqui ficou repetido. Então, a gente tem que dentro dessa informação que a gente concede legalmente, eu tenho que ter informar a minha identidade enquanto profissional que está concedendo, a identidade da pessoa que está recebendo, tudo isso está lá no documento. Quem foi que liberou? Foi Sandro Calef Campos, identidade tal, CPF tal, número de matrícula funcional tal. Quem recebeu foi fulano de tal, que é parentesco tal, que tem documento tal, que mora tal endereço, tá? Porque se houver algum problema, a Agência Nacional de Proteção de Dados vai entrar em contato com quem forneceu o dado e com quem recebeu aquele dado, tá? E isso é importante, tá, gente? Informar a toda a equipe. A gente, às vezes, não orienta a nossa equipe sobre isso. Às vezes, ela vai sem maldade. Vem alguém, eu sou sobrinho de fulano de tal. Você deixa eu dar uma olhadinha no prontuário? Eu sou enfermeiro. Não, pera lá, eu tenho que primeiro ver com o enfermeiro se ele permite, né? Então, tudo isso daí, porque eu tenho certeza que é sobrinho? Eu tenho certeza que o paciente permitiu que aquele suposto sobrinho tenha acesso ao prontuário, né? Então, a nossa equipe precisa estar orientada em relação a isso também para respeitar essas práticas da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, a gente precisa, né, entender que isso é um processo novo, tá? Tem aí 4 anos que ele está em vigor, ele ainda está em processo de adaptação, tá? A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela tem um site para tirar dúvidas sobre isso, e assim, é um sistema de comunicação muito ágil. Então, você lança uma pergunta, eles te dão um prazo de 48 horas para responder, mas todas as perguntas que eu já fiz para tirar dúvidas, eles me responderam em menos de 8 horas. Tá? Então, se você pede de manhã, geralmente no final da tarde já está respondido. Se você pede no final da tarde, geralmente de manhã, meio-dia já está respondido. Para justamente fazer o quê? Conscientização dessas pessoas para elas se adequarem a essa política nova da gestão de dados e evitar que a gente cometa crimes por desconhecimento, tá?
E as consequências, né? A gente tem consequências se a gente não se adapta a essa legislação, tá? Então, a gente pode sofrer penalidades, tá? Essas penalidades podem ser advertência, podem ser multa, pode ser medida corretiva, pode ser até mesmo prisão, tá? A depender da qualidade do dado, da quantidade de dado, da importância da informação, a gente vai responder legalmente, a depender, vai entrar em juízo e pode ser condenado, tá? A uma prisão, a uma multa, a uma advertência, uma censura, ou dizer, publicar em mídias públicas que fulano de tal vazou dados, né, de tal empresa, né, igual a gente está vendo aí acontecer com esses crimes aí que estão acontecendo de colarinho branco, que anunciaram situação de golpe, né, golpe de Estado. Isso daí tudo é o quê? Uma forma de censura para dizer que violaram um determinado tipo de sistema que não deveria ser violado em momento nenhum, tá? Então, a multa, tá, gente, para a empresa, falando disso daí, ela é uma multa pesada, tá? Ela pode variar de 2% do faturamento da empresa. Faturamento, gente, é tudo aquilo que entra. A empresa faturou R$100, né? R$100. Ela vai pagar uma multa de R$2. Mas ela gasta R$98 para manter a empresa. Ela vai ficar zerada, ela vai ter que pagar R$2 de multa. Né? A empresa fatura 1 milhão, ela vai ter que pagar aí 200 mil reais Não, 200 mil vai dar 20%. Ela vai pagar 20 mil reais de multa porque vazou. E ela não pode ser ultrapassada a 50 milhões por infração, tá? Então, é 2% do faturamento da empresa por infração ou 50 milhões por infração. A empresa teve 3 infrações. Ela vai pagar ou 2% do faturamento dela ou até 50 milhões por infração, tá? O limite é 50 milhões por infração. Então, isso daí vai acontecer o quê? A infração ela vai ser publicada, tá? Ela vai ser divulgada em mídias. Tá? Isso é por obrigação. Para quê? Para mostrar que aquela empresa não tem confiança. É uma forma de penalidade, tá? E até mesmo bloqueio dos dados das pessoas. As pessoas vão ter restrição no CPF, restrição na Polícia Federal por terem violado dados. Então, olha a magnitude desse processo e desse problema que é violar algum tipo de dado, tá? Então, aqui eu acho que eu já acabei até falando. Isso aqui é um outro modelo lá, do mesmo ponto. A identidade e tal, é a mesma coisa. Né? O relatório e é importante manter a revisão. Então, gente, era isso aí que eu tinha que trazer para vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Dei uma adiantada boa aqui, porque eu estou com 3% de bateria aqui, meu carregador ficou lá na vigilância, eu estou sem carregador aqui, mas alguma dúvida, gente? Não. Beleza? Eu já vou tentar salvar a aula, ver se eu consigo pelo celular postar ela acessar pelo celular o Teams e postar ela hoje ainda no portal, senão eu posto amanhã. A aula de prontuário eletrônico, né, o PDF já está disponível lá no portal de vocês, tá bom? Tá bom. Ok. Então, gente, até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.